Será esse o fim do MMA feminino no UFC? A brasileira Amanda Nunes se aposentou. Ela que era campeã de 2 categorias de peso no UFC, campeã peso galo, campeã peso pena, e quando ela saiu o Brasil tomou um baque, né? Ficou sem nenhum cinturão, mas parece que o golpe não foi só no Brasil, né? O MMA feminino de uma forma geral acabou também sentindo essa saída da Amanda Nunes. O primeiro sinal de que isso foi um baque aí pro MMA feminino foi o Dana White na entrevista pós-luta, né, logo depois da aposentadoria da Amanda, comentando ali bem desanimado que parecia na cabeça dele que faria sentido a categoria peso-pena subir, ou seja, destruir uma categoria feminina do UFC. Vamos lembrar que essa categoria nunca teve ranking, né? Ela não tinha o top 15 ali como tem em todas as categorias do UFC, era a única que não tinha. Essa categoria foi uma categoria criada para Cris Cyborg, quando a Cris Cyborg foi contratada pelo UFC, e depois que a Cris perdeu seu cinturão para Amanda, o UFC não quis tirar a categoria enquanto a Amanda era campeã de 2 divisões. Aliás, ser campeão de 2 divisões era uma das coisas que vendiam a Amanda Nunes aí, vendiam os seus pay-per-views. Mas agora com a saída dela, parece que não faz sentido. Essa categoria era sustentada por desafiantes, basicamente, que vinham da categoria peso galo e subiam para poder fazer a luta na categoria peso pena. Então nunca teve uma estrutura muito grande dentro do UFC. E tirar uma categoria de peso já é bastante representativo do que o UFC estava pensando. Ou seja, ele queria já abandonar isso aí, só não estava abandonando ainda porque a Amanda estava lá. Outro sinal de desprestígio aí das categorias de MMA feminino dentro do UFC é o fato de a Valentina Shevchenko, que era a campeã mais longeva e mais dominante do UFC depois da Amanda Nunes, mas a Valentina perdeu seu cinturão na última luta para Alexa Grasso e vai ter uma revanche imediata. Só que essa revanche imediata, ao contrário do que o UFC normalmente faz, que é colocar lutas por cinturão em eventos numerados, colocaram a luta da Valentina contra Alexa Grasso num UFC Fight Night, ou seja, um desprestígio, porque não tá colocando ele no maior evento, no evento que tem pay-per-view e no evento que gera mais grana também para os lutadores. Além desses 2 sinais aí, a gente teve o Sean O'Malley comentando, isso virou aí um burburinho, porque ele falou no seu podcast, ele falou assim, só tô pensando, tá? É só uma ideia. Será que se a gente tivesse uma liga do UFC exclusivamente feminina, esse grupo hipotético, esse WUFC, conseguiria vender tanto pay-per-view, fazer tanto marketing, contra um UFC só de homens? E eu acho que esse pensamento aí do Sean O'Malley é um pensamento fora de propósito, né? Porque a venda de pay-per-view depende muito dos campeões, do carisma do campeão e do quanto a gente quer ver aquele campeão lutando. Por exemplo, a Ronda Rousey, porque a gente fala que a Cris Cyborg chegou no MMA feminino com um facão abrindo caminho. Dentro do UFC, quem fez isso foi a Ronda, né? A Ronda foi que viabilizou o UFC ter MMA feminino, mudou a cabeça do Dana White, que tinha dito que nenhuma mulher nunca lutaria no octógono. A Ronda conseguiu mudar essa ideia. E nas vendas de pay-per-view da Ronda, quando ela ainda era campeã, vendiam bastante pay-per-view e na época ela era uma das recordistas, uma das maiores vendedoras de pay-per-view do UFC. É claro, esse tempo passou e aí a coisa mudou de figura pra caramba. Porque principalmente quando a gente tem um campeão dominante por muito tempo, a gente vai perdendo um pouco do interesse na categoria. E isso não é uma exclusividade do MMA feminino, isso já aconteceu no MMA masculino também, tá? A gente, por exemplo, pode falar do Demetrious Johnson. Demetrious Johnson era um campeão extremamente dominante na categoria peso mosca do UFC, e na hora que o Demetrious Johnson saiu naquela troca que foi feita com o Dana White aí pelo Ben Askren, né, ele trocou um atleta pelo outro, muita gente falou assim, bem, agora que a categoria peso mosca masculino do UFC vai sumir de vez, não tem sentido essa categoria existir sem o Demetrious Johnson. Mas o efeito que aconteceu foi justamente o contrário, né? A galera que não estava tão interessada em ver as lutas do Demetrious Johnson, muita gente falava, nossa, luta de criança e tal, mas uma coisa que era certa era, o Demetrious Johnson vai vencer. Ele vinha com a sequência gigantesca de vitória e as pessoas não tinham mais interesse, porque sempre achavam que aquele casamento de luta contra esse cara era um mismatch. Falaram assim, não, ele vai ganhar, pra que eu vou assistir? Eu já sei o resultado. E aí, sem ele lá, a categoria ganhou novos ares, ficou competitiva, começou a se movimentar e com isso ganhou um oxigênio e fez com que a categoria melhorasse bastante.
interessante. Uma outra categoria que tava assim também era a categoria do Jon Jones, né? Se não fosse uma luta do Jon Jones, que era o campeão da divisão, as outras lutas entre contenders não interessavam tanto. Por quê? Jon Jones tinha transformado aquela categoria em terra arrasada. Quando Jon Jones abriu mão do cinturão e migrou para a categoria dos pesos pesados, teve uma movimentação gigantesca, né? A gente teve Prohaska chegando, Glover sendo campeão, o Rio, enfim, uma galera chegando ali no topo, brigando, Blachowicz. Isso fez com que a categoria ganhasse oxigênio e se movimentasse. Então, muita gente tá achando que a saída da Amanda pode matar o MMA feminino dentro do UFC e eu não concordo com isso. Eu acho que talvez mate a categoria peso-pena, porque era uma categoria que o UFC nunca queria ter criado, né? Criou por conta do contrato com a Cyborg, mas pode fazer com que a categoria peso-galo ande, que ela se movimente, que tenha troca de campeão, que tenha desafio, que tenha lutas imprevisíveis, que gere história, que conecte com as pessoas e faça com que as pessoas queiram assistir mais essas lutas. A gente sabe que as outras categorias, como por exemplo a categoria peso palha no feminino no UFC, é muito mais interessante. Era muito mais interessante do que a categoria com a Shevchenko, era muito mais interessante do que a categoria com a Amanda. Porque a gente fala assim, esses contenders estão brigando, mas quando chegar no topo vão ser destruídas pelas campeãs. Lá não, eu não sei quem vai ser campeã, daqui a pouco muda, daqui a pouco troca, então fica muito mais interessante e eu acho que isso que vai acabar acontecendo na categoria peso galo. Mas respondendo também a pergunta feita lá pelo Sean O'Malley, boa parte das receitas dos eventos numerados com campeãs femininas tem sua renda por conta das lutas femininas, tá? As lutas femininas são lutas muito atrativas, apesar do MMA feminino ter menos tempo, né, de janela, de existência, comparado ao masculino, principalmente dentro do UFC, elas já conseguiram alcançar um nível técnico muito alto, principalmente ali na elite. Eu acho que tá andando de vento em popa o MMA feminino, e eu acho que a saída da Amanda não vai definitivamente colocar uma pedra sobre o MMA feminino, vai fazer pelo contrário, vai fazer com que ele se torne mais competitivo, mais interessante e com mais engajamento ainda do público. Mas e vocês? O que vocês acham? Acho que a saída da Amanda pode enterrar ou vocês acham que vai ficar mais competitiva as categorias e isso vai gerar mais interesse do público para assistir as lutas? Coloque nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!